quando uma vida sua, um registro seu, causou um trauma que você traz para a encarnação atual e está atrapalhando a sua vida. Porque quando você olha como tudo sendo experiência, e significa que você não precisa alterar, porque aquilo faz parte de você, da sua caminhada, tudo bem. Mas quando isso te traz um trauma que está atrapalhando a vida atual, aí você tem que agir, não? Sim, de preferência, porque o que está doendo, a minha sugestão é não se acomode na dor, tá? Porque vai piorar até você fazer alguma coisa. Né? Então, a forma que eu entendo as outras vidas é que todas elas acontecem simultaneamente. Não existe o tempo linear. Então, às vezes, não é tão comum, mas às vezes o pepino está em outra vida, tá? O babado está lá. Então, quando você está com um pepino em outra vida que está reverberando nessa, na verdade, assim, isso fala do seu estado de consciência, porque as nossas vidas estão todas interligadas. E os pepinos sempre estão reverberando umas nas outras, mas muitas vezes o véu do esquecimento para a gente é tão espesso que a gente não consegue perceber, tá? A gente só não consegue perceber conscientemente que está atrapalhando, porque está. E aí existem várias formas de lidar com isso. Então, a forma mais simples é mantenha a experiência, só muda a forma como você se sente em relação a tudo o que aconteceu, tá? Isso, tradicionalmente, na terapia, significa ressignificar aquilo. Então, assim, aquele é o fato, lide com isso, tá? E chegar no ponto em que, emocionalmente, você fala que é aquilo que eu falei, foi uma bosta, mas tô de boas, tá? Eu entendi que, assim, não foi a melhor coisa a acontecer, mas havia um propósito, não foi por acaso, eu aprendi muito com isso e eu aceito a experiência como aconteceu agora, aceitando isso sem sentimentos ruins associados a essa experiência, tá? Outra forma, que faz parte das práticas que vocês vão participar também depois do curso, né, é que a gente pode influenciar outras vidas a tomarem decisões melhores, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente está na ingenuidade e imaturidade espiritual, a gente quer tirar tudo de ruim da vida, né? Falando, não, o ideal é não ter nada de ruim na vida, né? Não é? Não, tá? Se fosse, a gente nunca teria nada de ruim na vida. Você conhece alguém, uma única pessoa, que nunca tenha tido nada de ruim nesta vida? Encarnada, tá? É impossível, tá? Faz parte da estrutura dessa dimensão, né? Então, querer tirar tudo de ruim não é a forma de ascender, tá? No entanto, existem algumas experiências que a gente se propôs, porque às vezes, assim, quando a gente está do lado do véu, a gente é super assim, não, vamos lá, eu vou encarnar e vai dar tudo certo. E aí você chega aqui e você fala, puta que ideia de jirico. Onde eu estava com a cabeça quando eu criei esse plano de vida? Me explica. De onde eu tirei uma ideia estúpida dessas? Tá? Então, às vezes, a experiência que a gente se propôs, ela é tão radical que ao invés de promover a evolução espiritual, a gente estanca naquilo, tá? A gente põe o pé no buraco e fica com o pé preso lá dentro. Quando a gente estanca a nossa evolução espiritual numa experiência que foi excessivamente traumática, o que eu tenho percebido é que não é raro que a gente tenha autorização para influenciar essa experiência e mudar a linha temporal, tá? Mas precisa ter muito cuidado para fazer isso, não é só porque eu tô afins, tá? Porque senão vira efeito borboleta, né? Se você tá fazendo só porque você tá afins, que você não quer que aconteça nada de errado, você corrige um troço aqui e ferrou ali, né? Você só vai mudando onde está o problema, tá? Mas quando você está conectada com o que a gente costuma chamar de eu superior, e aí, conversando com o eu superior, você pergunta qual a melhor forma de resolver essa questão. E a resposta é, você não precisa mais disso, tá? Essa não é a resposta mais comum, tá, gente? A resposta mais comum é deixar tudo do jeito que tá, lide com isso em você, tá? Mas, às vezes, a resposta é, você não precisa mais disso. E aí a gente tem autorização para mudar o que aconteceu, tá? E aí você começa a experimentar o tal do efeito Mandela,
que é mudança de linha temporal em que a sua memória aconteceu tal coisa, mas a hora que você vai checar com todo mundo, aquilo nunca aconteceu, tá? Isso é uma mudança bem sucedida de linha temporal, é surreal, divertidíssimo, tá? A catarse se faz quando está se acessando o registro acástico ou não? Porque na terapia regressiva a gente acessa outra vida, né? A maneira que se acessa, que se vê, é bem parecido com o registro acástico. Só que o trabalho que é feito é a partir da catarse, que se tem os resultados, né? O que você chama de catarse? Explica para mim, para eu saber o que é isso para você, para te dar uma resposta. Sentir botar para fora o sentimento que está vivendo naquele momento, naquela experiência ali. Tipo, se está com raiva, gritar, berrar, espernear, botar tudo para fora. A catarse seria isso, botar para fora. Tá, entendi. Botar para fora os sentimentos é sempre importante, tá? Independente do que está acontecendo. E, inclusive, acessar o que você sentiu em relação é uma das vias de acesso akáshico, tá? Porque às vezes você não está vendo qual é a vida passada, você não tem ideia de qual é o contexto, mas você sabe o que você está sentindo. Se você sabe o que você está sentindo, você pode atuar em relação a isso, tá? Uhum. Mas aqui, assim, existem situações em que você tem uma série de sensações físicas envolvidas e às vezes você imagina que você já tem uma série de emoções e sentimentos bastante densos em relação àquilo, tá? Então assim, quando você está se recusando a se conectar emocionalmente com aquilo, é importante você se conectar com o que você sentiu e parar de tapar o sol com a peneira e reconhecer que é aquilo que você está sentindo. Mas existem alguns casos em que assim, você pôs o pé na jaca de uma forma tal que as sensações físicas em cenas de muita violência são extremamente dolorosas e as emoções associadas àquele evento você já está conectado com aquilo e aquilo já está te afetando negativamente, tá? Então, nesses casos, o que eu suponho é que, assim, mais do mesmo, se isso é o que você chama de catarse, não necessariamente é a melhor saída, né? Entender, assim, reconhecer que aquelas emoções existem e encontrar uma rota de saída para aquela situação, tá? Que faça sentido emocional, não pode ser só mental. Porque eu conheço muita gente que fala assim, não, mas eu tô praticando Ho'oponopono, eu tô pedindo perdão, eu tô fazendo um monte de coisa, não sei o quê, mas isso ainda está me afetando. E o que eu percebo com muita frequência é que assim, tá resolvido aqui. Eu sei o que eu devo pensar sobre aquilo, mas eu ainda não consegui sentir algo diferente sobre aquela situação, tá? Então, parte da solução, às vezes, sendo muito sincera, assim, muitas vezes, eu já desisti, eu já passei vergonha demais tentando achar soluções por mim mesma, tá? Porque, assim, quando eu aqui encontro uma questão que eu quero resolver e eu aqui tento resolver, eu estou bastante limitada nos meus conhecimentos como pessoa encarnada aqui, tá? Então, o que eu faço, na verdade, é perguntar, dentro dos registros akáshicos, acessando o meu eu superior, conversando com o eu superior da outra pessoa, eu pergunto qual a melhor forma de resolver essa questão, tá? E aí, eu simplesmente depois executo a solução. Então, eu nunca sei de antemão o que é que vai ser sugerido, tá? Eu posso até chutar, mas eu já chutei errado tantas vezes que eu parei de chutar, tá? Se você quiser informação sobre os cursos de registros akáshicos, é só você entrar no meu site akashemoto.com.br.